Olá, hoje a gente vai mergulhar um pouco na estrutura do Poder Executivo Federal aqui no Brasil. Vamos focar em como funciona assim a responsabilização do presidente, dos ministros e também dar uma olhada em dois órgãos de consulta bem importantes. Olha, a gente está se baseando aqui nos materiais de direito constitucional, né, que detalham bem esses pontos. A ideia é entender as regras do jogo, sabe? Quem responde pelo quê, como é que esses processos rolam segundo a Constituição e quem aconselha o presidente naquelas horas cruciais. Vamos lá, desvendar isso. Exato. Vamos ver bem a diferença entre os crimes de responsabilidade e as infrações penais comuns, quando a gente fala do presidente. O papel da Câmara, do Senado nisso tudo, e as garantias, né, que a Constituição prevê. E, claro, como os ministros entram nessa história e para que servem o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional nesse desenho institucional. Ótimo. Começando pelo topo, então. O presidente. As fontes falam muito em crimes de responsabilidade. O que é isso exatamente? E por que tem um tratamento diferente? Então, são infrações mais de natureza político-administrativa, sabe? Quem define isso é uma lei federal específica. O artigo 85 da Constituição até dá uns exemplos. Atos que atentam contra a existência da União, o livre exercício dos poderes, direitos políticos sociais, segurança interna, essas coisas. A lógica é que são atos que ferem a própria base constitucional, a ordem democrática. Por isso o tratamento é mais político. Entendi. Faz sentido ser político. E como funciona o processo nesses casos? O tal do impeachment. Bom, o processo está lá no artigo 86. Ele começa se e somente se 2/3 da Câmara dos Deputados admitirem a acusação. É uma barreira alta, né? Mostra a gravidade. 2/3. Bastante gente. Sim, e se passar pela Câmara, aí o julgamento mesmo acontece no Senado Federal. E olha que interessante, assim que o Senado instaura o processo, o presidente é suspenso das funções, Suspenso. Por quanto tempo? por até 180 dias. Se o Senado não concluir o julgamento nesse prazo, a suspensão acaba, ele volta por cargo, mas o processo continua correndo lá no Senado até a decisão final. E vale lembrar, definir esses crimes e o processo é coisa exclusiva da União. Certo, esse é o caminho para crime de responsabilidade. Mas e se for um crime comum? Sei lá, um crime que qualquer pessoa pode cometer, tipo corrupção mesmo, ou algo assim. Aí a rota é diferente. Para infração penal comum, também precisa daquela autorização prévia de 2/3 da Câmara. É uma etapa indispensável. A Câmara autoriza? De novo. Isso. Mas, uma vez autorizado, quem julga é o Supremo Tribunal Federal, o STF. E aqui tem duas garantias importantes para o presidente. Primeira, ele só pode ser preso depois de uma sentença condenatória definitiva, sabe? O tal do trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso. Ah, tá no artigo 86, parágrafo 3º, isso. Exato. E a segunda garantia está no parágrafo 4º. Durante o mandato, o presidente tem uma imunidade temporária. Ele não pode ser responsabilizado por atos que sejam estranhos ao exercício das funções dele. Quer dizer, algo que ele fez antes de ser presidente ou algo totalmente pessoal? Exatamente. É uma proteção para garantir a estabilidade do cargo, para que ele possa governar sem ser constantemente, enfim, alvo de processos por coisas não relacionadas à função. Faz sentido, são proteções ligadas à função mesmo. Agora, claro, o presidente não governa sozinho. E os ministros de Estado? Como fica a situação deles? Então, os ministros são escolhidos e nomeados pelo presidente, né? É o que diz o artigo 87. Precisam ser brasileiros, ter mais de 21 anos, estar com os direitos políticos em dia. Eles chefiam os ministérios, dão instruções, apresentam relatórios. Basicamente, ajudam o presidente na gestão no dia a dia, né? Isso está no parágrafo único do artigo 87. Agora, a responsabilidade deles é um pouquinho mais complexa. Como, onde eles são, quer dizer, quem julga eles? Depende. Depende muito da conexão com o presidente. Olha só, se o ministro comete um crime de responsabilidade, que é conexo, Conexo. Ligado ao do presidente. isso, diretamente ligado, faz parte do mesmo bolo de fatos que estão sendo imputados ao presidente. Nesse caso, ele vai ser processado e julgado pelo Senado Federal, junto com o presidente. É o que diz o artigo 52, inciso 1. Entendi. Julgado junto com o chefe se a coisa estiver ligada. Exato. Agora, se o ministro comete uma infração penal comum,
um crime de responsabilidade, que não tem essa conexão direta com atos do presidente, aí o foro competente para julgar é o STF. Isso está lá no artigo 102, inciso 1, a linha C. Essa diferença é fundamental. A conexão define o tribunal, então. Entendi. Bom, além dessa parte de responsabilização, a Constituição também criou uns órgãos para aconselhar o presidente, né, em decisões mais críticas. Vamos falar do Conselho da República? Quem está lá e o que ele faz? O Conselho da República, previsto no artigo 89, é um órgão superior de consulta. A composição dele tenta ser bem ampla, sabe? Para refletir várias visões políticas. Tem o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria nas duas casas, o ministro da Justiça... E cidadãos também, né? Isso. 6 cidadãos brasileiros natos. 2 indicados pelo presidente, 2 eleitos pela Câmara, 2 eleitos pelo Senado. Essa mistura toda serve para quê? Para dar ao presidente opiniões, pareceres, sobre temas muito sérios para a estabilidade do país. Tipo intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio e outras questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. É o que diz o artigo 90. Um conselho mais voltado para política e estabilidade interna, então. E o outro? O Conselho de Defesa Nacional, artigo 91. Pelo nome, o foco deve ser diferente. Completamente. Esse é focado em soberania nacional e na defesa do Estado democrático. A composição já mostra isso. Tem o vice, os presidentes das casas legislativas, ministros-chave para a área. Quais ministros? Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Planejamento e, muito importante, os comandantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. A função deles está lá no parágrafo 1º do artigo 91, é assessorar o presidente em decisões como declarar guerra ou celebrar a paz, decretar estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal e também opinar sobre o uso de áreas estratégicas do território nacional. É um órgão para consulta em momentos de crise ou decisões de defesa mesmo. Então, para a gente amarrar tudo, o que a gente vê é um desenho constitucional que, por um lado, cria caminhos bem definidos para responsabilizar o presidente e os ministros, né, envolvendo a Câmara, o Senado, o STF, e, por outro lado, estabelece estruturas formais, esses conselhos, para dar um suporte, um aconselhamento em questões super críticas de Estado, política e defesa. Precisamente. A Constituição tenta montar um sistema de freios e contrapesos, sabe? Tenta criar um equilíbrio delicado. Dar ao Executivo poder para governar, claro, mas, ao mesmo tempo, sujeitar ele a controles. Controles do Legislativo, do Judiciário. E os conselhos entram como um complemento, buscando dar mais base, mais perspectivas diferentes para decisões estratégicas. O ponto fundamental que sempre fica é analisar como essa estrutura toda que está no papel funciona na prática, né? Diante da política real. Pois é. E isso até deixa uma pergunta no ar, né? Até que ponto será que as opiniões formais desses conselhos, com as pessoas que estão lá, realmente influenciam as decisões finais do presidente? Especialmente naqueles momentos de crise mais aguda ou em assuntos bem sensíveis de segurança nacional. Fica aí a reflexão.